Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 18 de abril, segundo pod do dia, hein? Podcast sobre confusão. Lucas, podcast sobre confusão, tudo bem? Pode crer, Guilherme. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Sabe por que pode, Guilherme? Diz aí. Porque o próprio Draymond Green vai fazer, né? O Draymond Green não só provocou a situação ter chegado a esse ponto, como vai ganhar cliques por isso, né? Vai gerar conteúdo para ele mesmo e para todos nós por isso. Então tá liberado sim, viu, Guilherme? Podcast sobre confusão, sobre treta. Assim, a gente não quis especificamente trazer isso pro podcast do jogo, da rodada, porque é um assunto que fatalmente ia gerar muito novos assuntos dentro do assunto, né? E tirar um pouco o foco do jogo. Mas aqui, agora, nesse momento, o foco é exatamente o que aconteceu. Se você chegou de paraquedas aqui. As pessoas falam assim, se você chegou de paraquedas aqui. Pô, raramente a pessoa tá de paraquedas, né? Não, e tem mais, né, Lucas? Quem tá chegando de paraquedas, por usar o paraquedas, a queda já é mais lenta, né? Então dá pra ele ver aonde ele tá caindo, né? Tipo, ele tá entendendo, ele tá vendo até de cima de onde ele tá caindo, ele sabe exatamente o que tá acontecendo, né? Às vezes a pessoa quer cair num lugar e cai no meio de uma avenida, né, Guilherme? Se a gente Mas ele tá vendo, não? Ele não vai cair e falar assim, gente, ele tá onde vendo, estou? mas não tá controlando, né? Não, sim, mas a questão do paraquedas é assim, okay. o que eu tô fazendo aqui? Onde estou? Não, você sabe exatamente o que tá fazendo. Então, de fato, não é a melhor experiência. Eu até sugeriria assim, se você dormiu no ônibus e acordou nessa estação. Boa. Entendeu? Se você dormiu no ônibus e acordou... Tem que ter menos palavras, Guilherme. Um ditado, uma expressão assim pra pegar. Dormiu no busão. Se você dormiu no busão... Dormiu no busão, boa. Dormiu no busão. Já aconteceu comigo, viu, Lucas? Já dormi no busão e perdi a estação e fiquei em situação de não saber onde tá. Foi mesmo? Foi, pô, quem não? Você tem cara de que não, viu? Você tem cara de que o pai levava na escola, né? Cara, eu andei muito de ônibus num período curto da minha vida, mas era sempre a trajetória... Isso é elite, viu, gente? Elite é isso, né? Eu andei muito de... um período curto da minha vida andei de ônibus, é elite. Você quer entender elite? Era muito assim. Trajetória linear, né? Era uma trajetória, assim, de... uma reta, basicamente, né? Era longe, mas, assim, era uma reta, né? Então... E também não era longe. Foi em Recife? Não. Se fosse em Recife, era muito longe, né, Guilherme? Porque ali as retas são espetaculares. Mas, Guilherme, o fato é, o motivo desse podcast aqui é porque durante, né, a partida Sacramento Kings e Golden State, jogo 2, momento de muito equilíbrio ali, o Sabonis tenta uma jogada, é bem defendido pelo Draymond Green, cai no chão, ao cair no chão, ele bota os braços por cima dos pés, de um dos pés do Draymond Green, assim, impedindo que o Draymond Green consiga sair em velocidade. O Draymond Green se desvencilha desse agarrão dos Sabonis e opta por pisar com bastante força, bastante intensidade no peito do Sabonis que estava caído no chão. Depois que pisa, ainda usa o próprio Sabonis assim como um... Quando você vai subir uma escada, você pega um impulsozinho assim, né, não sei se é para subir uma escada, mas às vezes você está andando e na calçada tem alguma coisa para você um banquinho de repente, não sei bem como é que explica, Guilherme, mas ele usou os Sabonis assim de impulso, né? E foi ejetado por isso, enquanto os árbitros avaliavam a jogada, ele fez mais um Draymond Show jogando fora de casa, né? Ativando a torcida, digamos assim, agindo como se fosse um influencer brasileiro na NBA que ia jogar camisas para a torcida, né, Guilherme? Tentando levantar de qualquer maneira a intensidade, né, do volume. Não fico surpreso, certo? Mas ainda assim fico bem surpreso, né? E essa dualidade me faz querer falar muito sobre isso. Fiquei muito confuso com essa construção. Não fico surpreso, mas fico bem surpreso. Cara, eu não fico surpreso que tenha chegado nesse ponto mais uma vez por ser o Draymond Green. Mas ao mesmo tempo eu fico surpreso. Cara, como é que o Draymond Green sempre faz isso, velho? E provavelmente não vai ser a última vez que ele faz isso, né? É muito doido que ano passado ele foi ejetado num jogo contra o Memphis Grizzlies, porque na mesma jogada ele evita uma cesta do Brandon Clark dando um tapa na cara dele.
assim, tentando pegar a bola e cara, o que fosse possível. E ao perceber que ele ia conseguir fazer a cesta do mesmo jeito, ele puxa o cara que estava no ar pela camisa e joga no chão, né? E aí ele é ejetado naquele lance. Era jogo 1 contra o Memphis, antes do Dylan Brooks quebrar o código, né? Era jogo 1 e ele, enquanto os árbitros revisavam, né, ele também ficou provocando a torcida, correndo ao redor, dando tchau, mandando a galera gritar mais, né? Então, assim, não dá para você ficar surpreso se ele já fez literalmente algo bem similar, né, na série passada. Mas, ao mesmo tempo, eu fico surpreso, porque, cara, eu nunca vi um pisão num jogador que tá no chão. Nenhum, acho que, e não é um esporte que não seja futebol. No basquete, na NBA, eu não tinha visto e vi agora, não gostei de ter visto. E eu fico surpreso também que exista múltiplas interpretações para esse lance, né? Mas, Guilherme, Draymond Green expulso, seus pensamentos iniciais sobre o acontecido. Bom, acho que a primeira coisa é. Pô, esse cara deixou o Golden State na mão de novo, né? O time tava num bom momento no jogo, num jogo muito difícil. E ele tava fazendo um grande jogo. Pô, várias defesas muito importantes. Um jogo pesado fisicamente, um tipo de jogo que ele consegue ser bastante. Consegue ser um fator, né? Vamos dizer assim. Tinha dado 5 assistências já no jogo, né? O Draymond Green é um cara que pontua muito, mas mais do que as assistências, que ele de fato é um grande criador, ele é o cara que lidera a transição, é o cara que é um líder vocal, é o cara que faz as jogadas físicas que são necessárias, né? Às vezes mais do que as necessárias, como a gente pode ver. Então o primeiro ponto foi esse, né? Foi, pô, de novo, cara, não é possível, de novo ele vai deixar o time na mão. O time do Golden State já perdeu uma final, né? Já perdeu uma final. Não vou dizer que perdeu por conta disso, mas já perdeu uma final de NBA com ele fazendo coisas assim, né? Com ele ficando de fora por motivos que não são técnicos, né? E nem de lesão. Então, pô, essa não é a primeira, provavelmente não vai ser a última, a não ser que o time seja eliminado e ele saia da equipe. O que a gente sabe que pode acontecer, né? Ele é um free agent. Então o primeiro impacto foi esse, né? Deixou o time na mão. Até achei que, né, a partir dali o time não teria volta pro jogo. Pelo jeito que foi, e como isso inflama a torcida, e, cara, não tinha nada de bom de ganhar dali, né? E, de fato, assim, o lance foi uma falta do Sabonis, foi uma falta até, assim, parecida com o que aconteceu no jogo passado, teve um lance em que os dois ficaram enroscados, e o Sabonis pulou por cima dele, não deixando ele voltar para a transição, e o Sabonis deve estar cansado fisicamente também, não ia conseguir voltar, pulou em cima. Dessa vez o Sabonis foi mais físico até, né? Ele segurou o pé mesmo. Ele tava no chão, né? Isso. E impossibilitando uma falta, que seria uma falta, como foi, né? Uma falta técnica, e foi sucedida por uma cena de grotesca violência, né? Acho que esse é um ponto que a gente precisa conversar um pouco. Não é uma cena comum de falta dura de basquete, e acho que, inclusive, é mais grave do que o que eles chamaram de quebrar o código, sabe, Lucas? Eu entendo que a questão do quebrar o código é assim, pô, o jogador de basquete, ele implica que alguns movimentos, né, ser um jogador de basquete implica que alguns movimentos que você faz por o jogo ser tão rápido, por ter movimentação no ar, porque a maneira de aterrissar não está exatamente segura, que você tem que também cuidar do outro. E quando você faz algumas jogadas, você quebra esse código de cuidado mútuo, né? Eu entendo, e eu acredito que o Dillon Brooks é um ser, nesse sentido, absolutamente desprezível para o basquete. Pô, mas ele pisou no tórax de um colega, cara, ele tem 2 metros e tanto, sei lá quanto que ele tem de calça, e, cara, ele pisou com toda a intensidade, assim, eu não senti em nenhum momento que ele tava freando o seu pisão, assim, ele pisou com intensidade no peito de um adversário. Pô, isso aí não é quebrar código, é o quê? É quebrar costela, né? Sei lá, eu acho muito grave, assim, eu acho uma cena muito feia, acho meio triste, assim, porque a partir daí, ele até falou, né, na coletiva depois do jogo, que ele, é uma coletiva inacreditável, a coletiva do Draymond Green depois do jogo, é inacreditável a coletiva dele, porque... Fala os melhores momentos que você dá coletiva. Então, acho que pra mim a melhor / pior momento é esse, né? Ele falou assim, porque ele tava se divertindo, né, depois do que ele tava fazendo ali, porque é assim mesmo, é divertido fazer isso, ele só tava se divertindo. Cara, eu não acho que aquela postura também é a postura mais adequada, assim, para quem curte o esporte, assim, fica
fica um momento meio deplorável, assim, fica uma energia bem ruim, sabe? De um jogo que tá tão bonito, tá tão lindo, assim, 2 sistemas de jogo maravilhosos e do qual o Draymond Green faz parte, sabe? O Draymond Green é um dos motivos que o Golden State, pelos quais o Golden State consegue jogar desse jeito, sabe? Ele é parte disso. Sem ele não é o Golden State Warriors. Só que, cara, isso ele dá um pisão no colega, sai provocando a torcida de um jeito meio grotesco, assim, sabe? Não sei, isso fica um clima que não é o motivo pelo qual eu assisto NBA, sabe? Lembra um pouco a vibe de MMA, essas coisas, sabe? Que prima pela violência, pela provocação. Eu não acho que o jogador de basquete não possa provocar a torcida adversária. Mas vocês viram, assim, você que tá ouvindo eu falar, vocês viram como é que foi? Porque eu achei um pouco acima também, sabe? Aí ficou uma coisa meio... Pô, escalou pra um lugar meio ruim, assim, sabe? E aí a torcida também fica grosseira pra caramba, fica um clima meio merda, assim, num jogo que é maravilhoso. Então fiquei bem triste, assim, o pacote final do movimento todo, né? Não acho que o Sabonis seja santo nessa história, né? Claramente é um jogo físico que os dois são muito violentos e brigam pra lá, pra cá. Cara, mas ele deu um pisão. E não é assim, um pisão num jogo de futebol, que a gente tá acostumado a ver pisão, o cara tá no chão, aí você vem, passa do lado e dá um pisão. Cara, ele deu um pisão no peito do cara, velho. Que isso? Assim, acho que isso extrapola o que eu acho de basquete. Extrapola um pouco a graça do personagem também, né? Eu acho um personagem saboroso, o Draymond Green, o cara que faz isso e depois vai pro podcast dele explicar por que fez isso e analisar o jogo e fala de estratégias de jogo, e fala de plano de jogo, enfim. Um cara que falou que preferia enfrentar o Sacramento Kings nessa fase dos playoffs, deu os motivos dele, né? Que eram motivos até geográficos, mas sei Ele não lá, falou que tava com vontade de dar uma pisadinha no Sabonis, né? Quando ele não tava claro. listou os motivos. Não. E não foi uma pisadinha, né, Lucas? Foi um puta de um pisão, né? Acho que Foi. essa é a parte assim que me incomoda um pouco. Assim, Gibas, na transmissão, não passa o pior ângulo na transmissão nacional, digamos assim. Se você estava assistindo pela do Sacramento Kings, passa o pior ângulo, né? Que é quando você vê claramente que ele já estava desvencilhado quando ele optou pelo dar o pisão, né? Não é assim, ele se desequilibrou e aí no fim, já que ia cair no Sabonis, vou pisar aqui, né? Vou dar um extra, né? Não, ele já tinha se desvencilhado do agarrão e opta por pisar com bastante força. Não sei se é a maior força dele, não sei se ele vai dar uma declaração tipo a do Felipe Melo, né? Que não era para ter sido expulso, porque ele poderia ter quebrado a perna do Rubens se ele quisesse. Naquele jogo de Brasil e Holanda que ele foi expulso. Acho que foi um pisão também que ele foi expulso, né? Mas eu não sei se ele vai dar esse tipo de coisa. O pisão poderia ter sido mais forte, né? Mas fica bem claro na imagem que foi um pisão com intensidade, né? Com vontade, né? Até o Steve Kerr falou que na coletiva que não tinha visto, Guilherme. Nem viu ao vivo, nem tinha visto depois, Não. porque ele estava querendo ajeitar o time, né? Porque um dos assistentes falou para ele, pô, acho que ele vai ser ejetado, né? Então eu tenho que pensar aqui em maneira de ajeitar o time. Por isso que eu não posso comentar o pisão, porque eu não vi o lance. Pô, o Steve Kerr claramente viu o lance, tudo bem. O telão é gigantesco na NBA para as pessoas verem todos os lances, né? Um lance que passa 15 vezes ele não vai ver, mas tudo bem. Então, assim, foi um pisão forte. O Sabonis segurou a perna do Draymond Green. É falta. Não é a primeira vez que alguém segura a perna de alguém na NBA. É a primeira vez que alguém revida com um pisão, né? E aí, Guilherme, tem algumas coisas que a gente precisa se perguntar, né? A NBA está disposta a deixar passar na mesma medida que ela está disposta a... Porra, tem que ter um limite para as coisas, né? O Dillon Brooks, ano passado, quando ele quebrou o código, ele pegou um jogo de suspensão da NBA, né? Então, eu vejo com pouca chance a NBA deixar passar esse pisão sem uma suspensão, mas ao mesmo tempo é uma série deliciosa, é o Golden State que precisa do Draymond Green. Ele pode vencer seu Draymond Green, lógico, né? Mas é bem mais improvável vencer sem o Draymond Green. E vai para um jogo 3, estando com 2-0 nas costas, né? Se tivesse 1-1 a série, acho que era tranquilo saber que vinha uma suspensão. Mas a NBA não pode se dar o luxo de escolher dar ou não a suspensão porque a série está nesse placar ou nesse outro placar, né? Então a NBA vai ter que tomar uma decisão muito séria, assim, é algo
que como passou dos limites é o suficiente para ser uma flagrante 2. A NBA não pode se omitir, tem que dar uma resposta sobre isso, né? Tem que dizer, não vai ser suspenso por isso ou vai ser suspenso por isso. Não pode dizer, vamos ver se todo mundo esquece aqui o que aconteceu. Achei curioso que o Sacramento Kings anunciou que estava fazendo, tirando raio-x do pulmão do Sabonis e das costelas do Sabonis, né, por causa do pisão. E o Draymond Green pede raio-x do tornozelo dele, porque ele disse que tá machucado o tornozelo. Ele diz que foi por causa. Foi hoje de manhã, né, que eu vi essa notícia de que o Draymond Green pediu para fazer raio-x do seu tornozelo, porque estava doendo muito o tornozelo dele, do agarrão que o Sabonis deu no tornozelo dele, né? Ficou curioso de estar doendo tanto e ele ter tido tempo de fazer o que fez ali, né? Depois que machucou, né? Que supostamente machucou. Tava bem à vontade ali enquanto tava tirando onda com a galera. Mas é isso, viu, Guilherme? O Golden State se vê também, assim, por um lado, tem tudo isso, né? Do lance, do jogo, que causou no jogo, mas também a reação da NBA, né? A NBA vai aceitar mais quantas do Draymond Green, né? O Draymond Green deu um soco num companheiro nessa off-season, pegou 0 jogos de suspensão. 0 jogos de suspensão. Ele podia ter tomado 80 técnicas, uma por jogo na temporada, ou alguns jogos mais de uma, e tudo bem, como poderia não ter também, né? Não é só ele que reclama, não é só ele que dá chilique na NBA, mas ele, assim, a gente vê o tempo todo ele, né? Então ele se mete muito nesse tipo de situação, né? E ele faz, ao mesmo tempo, sabendo. Eu não sei se você ouviu, Guilherme, mas ele participou de um podcast com o Mark Stein e o Chris Haynes. Um bom podcast, né? Acho que eles estrearam nessa temporada, acho que é Uncut o nome. Eles têm acesso a todo tipo de jogador, né? O Chris Haynes, ele é muito bem relacionado, então eles estão sempre trazendo gente. E eles trouxeram o Draymond Green para 2 podcasts, acho um é dentro de casa e outro fora de casa, né? Um do próprio Draymond Green. E num deles, eles falam sobre o jogo que teve contra o Pelicans, que o Draymond Green armou muita treta nesse jogo e ficou muito próximo de ser ejetado, né? E aí ele fala sobre esse jogo e ele fala que o time dele estava perdendo e ele sentiu que precisava de um momento como aquele, sabe? Ele precisava entrar na mente dos adversários, precisava provocar uma situação de desconforto e que poderia levar a ele ser ejetado do jogo. E aí ele falou coisa do tipo, eu vou chegar nesse nível de intensidade aqui, vou chamar meus companheiros para saber, eles vão ou não atender meu chamado, né? Eles vão ou não chegar nesse nível de intensidade aqui. Então, ele sente que ele precisa fazer isso para, muitas vezes, colocar o chamado fogo no rabo dos companheiros. Embora eu não entenda, assim. O fogo no rabo, Guilherme, você que é um mais especialista do que eu. Nos Estados Unidos, no cara, é fire in the ass. Pois é, exato. Fire in Mas the o fogo ass. no rabo, ele vem como algo positivo? Vou colocar um fogo no teu rabo. É positivo? Porque assim, para mim, Lucas, me você tá. parece contraproducente. Não, Lucas, na verdade é uma alegoria, né? Que a Ah, expressão fogo no rabo foi claramente emprestada do jogo de Super NES Top Gear, né? Que quando você precisa imprimir velocidade, você coloca fogo no rabo do carro eu e chamava o de carro. nitro aqui no Ceará, todo mundo falava, vamos ligar o nitro. Ninguém falava, Isso. vamos ligar o fogo no rabo do carro. É porque você era criança, né, Lucas? Os adultos que jogavam Super NES nessa época já usavam a expressão Fire in the ass. Ok. Então isso é pra dar tipo um boost na equipe, né? É tipo Isso, dar um nitro perfeito. no time. É isso, perfeito. Boa. Então, assim, o Draymond Green, ele sente que ele é o nitro desse time quando ele age dessa maneira, né? Então, assim, ele é um cara super empoderado Fita, né? pelo Golden State. A sigla é fita. F-I-T-A. Boa. Ele é super empoderado pelo Golden State, ao mesmo tempo ele não vou dizer empoderado pela NBA, mas não deixa, ele não é desincentivizado, sabe? A NBA não taxa o Draymond Green por ser como ele é. A NBA fala, cara, é massa o Draymond Green ser assim, enfim, não vamos sair punindo ele o tempo todo aqui, né? Mas acho que em algum momento esse excesso de, pô, mas é o Draymond Green, vamos relativizar,
levou a esse momento aqui, Guilherme, do cara achar que tudo bem pisar num jogador que tá caído no chão, pisar no peito dele com muita força porque ele segurou meu pé. Achei até curioso que acho que foi o perfil Memphis BR, não lembro agora qual foi o perfil, de um torcedor do Memphis, que ele posta um lance do Chris Middleton segurando a perna do Dillon Brooks, que estava tentando sair para o contra-ataque, e o Dillon Brooks tenta continuar, tenta correr, né, e cai no chão e cai reclamando e fala, ó, isso aqui é como uma pessoa normal reage a alguém segurando sua perna na NBA, né, e essa pessoa normal era o Dillon Brooks, né, que é uma espécie de aprendiz de Draymond Green, ou que pelo menos gosta desse nível de fisicalidade, né, de intensidade, né, fala muito, né. Então, assim, mesmo o Dillon Brooks nessa situação, Guilherme, optou por não pisar em ninguém, né. Então, assim, não dá para tratar como algo normal, não dá para tratar como, pô, mas segurou a perna, né. Igual uma vez uma prima minha, Guilherme, ela é muito chata no trânsito, né, já tive a oportunidade de presenciar. E ela, segundo ela, o carro da frente estava muito lento e começou a provocar ela, porque ela dava jogo de sinal de luz, né? Começou a Começou a provocar, buzinar para sair do meio. E aí, sabe, abria o sinal e ele não saía, ficava deixando ela mais puta e tal. Em certo momento ela estava bem puta, buzinando, né? E ele deu ré e bateu no carro e saiu voado depois, né? Então, acho que assim, é mais ou menos isso aí, Guilherme. De alguma maneira, não tem nada a ver, mas em alguma maneira quebrou o código aí e passou do ponto. Excelente, Lucas. Excelente reflexão. É isso, vamos esperar aí os desdobramentos. Acha que vai ser punido, Guilherme? Acho que vai, pelo menos um jogo, né? E acho que se for só um jogo, é o esperado. Se você fizer metendo um jogo agora, né? Depois de tudo que aconteceu na NBA nos últimos tempos, né? Violência para todos os lados e todo mundo pegando um joguinho, multinha. Você meter 5 jogos no Draymond Green, não vai acontecer, velho. Seria pouco convincente. Igual o caso do Dillon Brooks, né? Ele tirou luvinha de boa parte dos playoffs, né? Pegou um jogo. Um jogo. Mas assim, acho que a NBA tem que colocar uma linha, né? Em algum momento fazer alguma coisa, porque tá um pouco grosseiro, eu acho. Isso aí é um pouco grosseiro. Episódios de violência. A gente teve aquela briga que o Bobó ficou pensando na humanidade, lembra? Pô, aquilo ali acho que foi um jogo também, cara. Foi pouquinho, assim. Os caras estão dando soco na cara dos companheiros, né? Mas também ele era o Mo Wagner, né, Guilherme? O Mo Wagner eliminou o Brasil da Olimpíada, né? Então, acho que por isso o Adão Silva falou tudo bem, né? Até o irmão dele, assim, o irmão dele não foi defender, né? Então. Quando o irmão não vai defender. A NBA vai dar uma punição, cara. Não, o irmão dele não foi defender, eu vou dar razão para ele. Porra, também tem um sublimite ali, né? Mas acho que a NBA precisa dar uma sentada, assim, falar, pô, peraí, né? Tá um pouco demais, assim, tá. Sabe uma coisa que eu achei fofa, Guilherme? O Darren Fox na coletiva falou. Um jornalista de Sacramento falou, porra, o Sabonis apanha pra caramba, né? E como é que isso inspira vocês e tal? E o Fox falou, porra, ele é o nosso melhor jogador, é o cara, então quando ele apanha muito, ele volta pra defesa, muitas vezes sem reclamar, isso acaba influenciando o jeito que a gente joga e tal também. Achei bem fofo ele falar do Sabonis dessa maneira assim, pô, ele é o motivo do Sacramento ser fodão e não eu, né? Achei bem massa isso aí. Mostra um pouco que quanto a união faz a força, viu, Guilherme? E o quanto o Darren Fox é provavelmente o jogador mais fofo do momento, né? Porque, cara, ele é muito encantador, velho. Ele é demais. Ele é muito legal. Só precisava o Sacramento ser bom, velho. E agora é bom, né? Porque ele era capaz de a gente passar a carreira inteira dele na NBA e sem ele dar um coletivo de playoff, ninguém saber como ele é fofas as palavras dele, né? Cara, ele é muito legal. Eu adoro o Darren Fox. Lucas. Ainda bem que o Draymond Green não pisou nele, né? Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não pisa nele não, velho. Pera aí. Ô, Lucas, assim, eu gosto do jogo intenso, jogo físico, mas sei lá, quando vai pra esse caminho. Teve um seguidor nosso ontem, agora não vou lembrar o nome também, teve muita interação ontem durante o jogo, que mandou assim, né? O Sabonis tá sofrendo tipo a Juliette no Big e mandou uma das fotos da Juliette chorando, né? Cara, ontem foi pancadaria pra cima dele, viu? E ele bate também, né? Ele também é um cara bate. que tem uns cotovelinhos assim. Eu olho pro Sabonis cotovelinho dele, eu lembro muito de um primo meu muito ossudo, Guilherme, que a gente jogava futebol, e qualquer contato com a canela dele, velho, ficava com a perna muito roxa, né?
Então eu olho pro cotovelo do Sabonis da mesma maneira que eu olhava para as canelas do meu primo, viu, Guilherme? Um salve aí pro Alisson, muito magro. Pouca mas gente tava esperando esse tipo de comentário. O Sabonis é o cara que usa os cotovelinhos dele, viu, Guilherme? E até assim, não é ele, o Sabonis. A NBA é pancada, velho. Quem acha que não precisa conhecer o basquete ao vivo, né? O basquete, como até no Brasil, é bem mais pancadaria do que parece, né? Então, assim, é muito contato o tempo todo, mas não é pisão, né? Uma coisa é dentro do jogo, dentro das regras. Isso aí que aconteceu, passou muito da linha e até entendo o torcedor do Golden State achar que enfim, eu não entendo não, falei que ia entender, já que é normal por causa disso. Eu até entendo porque é torcedor, né? Torcedor, beleza, velho. O torcedor não vê impedimento, não vê bola na mão. Por exemplo, o torcedor do Corinthians defende o Fagner. Sempre. E é só o torcedor do Corinthians que faz isso. Então eu entendo também o torcedor do Golden State. É isso. Excelente exemplo, viu, Lucas? Excelente exemplo. Boa. Se eventualmente aí você tiver um dia o Rafael Ramos na reserva do seu lateral direito, você vai defender o titular. Eu achei que ia te pegar com esse bait, Guilherme. Que você ia dizer que, mas o Fagner não bate não. Cara, os próprios jogadores do Corinthians falaram que no treino eles não podem ficar fazendo muita graça, senão o Fagner arranca o pé dele. Acho que já tá disseminado esse conceito aí do Fagner agressão. Cara, agora nesse jogo contra o Cruzeiro devia ter sido expulso, de novo, né? Mas o Craque Neto falou isso aí, mas eu vi os seguidores, os caras que você segue, né, com o perfil do Belgradão, né? Eles falando, era pra amarelo. Não, pode ser também, né? Beleza. Boa. Mas enfim, acho que não quero falar de Coringão, não, velho. Lucas, tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, vai para cafébelgrado.com.br. Se torna um apoiador do Belgradão, se você ainda não é, né? E se você é o apoiador Adam Smith, aquele que contribui com R$9 por mês, se torna apoiador Adam Sandler, né? Vem para o Giannis, que é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. É um grupo com os ouvintes do Café Belgrado no Telegram, para os apoiadores Insider, né? Não é esse o nome dos Adams aí, mas está viralizando, né? Os Adams. Né? Então vem com a gente, porque esse tipo de discussão aqui você vai ter ao vivo, né? E depois também, né? Então hoje pela manhã já muitos memes rolaram por lá, muitos pontos de vista, né? Mas muitos, espera aí também, alguns, assim não dá. Então vem fazer parte dessa grande comunidade, acima de tudo, Guilherme. Sempre muito respeito, muito carinho lá. É um lugar muito, muito, muito bom e muito acolhedor. Todo mundo que ama basquete, que tá por lá, que é todo mundo que tá por lá, costuma falar muito bem. Então vem com a gente, né? cafébelgrado.com.br, se torna apoiador Insider, vem pro Giannis interagir com a gente e de repente influenciar até o que é falado aqui nesse podcast, Guilherme. Lucas, para encerrar o podcast... Por exemplo, o Zé Guilherme Pontes acabou de falar, acho que o Green deu um pisão para poder aumentar a audiência do podcast. Excelente tese. Lucas, lista de Adams mais famosos do Google, né? Hoje o Adam mais procurado, Adam Driver, né? Um ator que ficou famoso aí por Girls e depois fez 1 milhão de filmes, né? Até concorreu ao Oscar recentemente aí. Bom ator realmente. Na sequência... como é que ele tá na frente do Adam Sandler, velho? Tá na frente, velho. Se escreve Adam, a primeira sugestão é essa. Na sequência, Adam Sandler e depois Adam Levine, vocalista aí do Maroon 5, e só depois Adam Smith, hein? Adam Smith mostrando aí que provavelmente aí a mão invisível tá se invisibilizando cada vez mais, né? E aí tem Adam Demos, que esse honestamente eu nunca ouvi falar, viu, Lucas? Rapaz, e onde é que fica o Adam Sandler? É o 2, né? 2. Cara, a minha lista aqui é diferente, viu, Gibas? Como que tá a sua? Quem que é? Acho que a minha lista aqui é errada, né? Porque aqui é do playback.fm, o seu é Google, né? Google. Aí, Lucas, na sequência ainda tem o Adama Traoré, que aparece, o jogador do Wolverhampton, né? E, cara, inacreditavelmente, Adamastor Pitaco. Já aparece aqui no top 7. Não tava pronto. Não, porque assim, o Adamastor Pitaco eu até entenderia se fosse nos anos 90, né? Onde ele viveu seu auge. Guilherme, tem certeza que essa lista aí tá oficial? Cara, eu só escrevi. Não. Eu escrevi Adam no Google e deixei o. Imagens? Não, só Adam. Pra completar, né? Com o que eles iam completar, entendeu? Tá, ok. E aí essa foi a lista.
Adam Driver, Bom. Adam Sandler, Adam Levine, Adam Smith, Adam Traoré, esse que eu não sei o nome, Adam Demos, né? Adam Traoré e Adam Astopitaco. E não tem mais nenhum. Infelizmente o Adão da Eva tá sem moral, viu? Acontece muito, Gibas. Gibas! Tem destaque final? Era esse, Lucas, o ranking de Adams aí, que qualquer dia desse, esse pode ser virar nome de apoiador, né? Qual que será o apoio da Mastopitaco? Cara, Qual que era o go-to-movie da Mastopitaco, você lembra? era o cabelo partido de um lado, né? Lambido de um lado e do outro lado ser um cabelo meio cacheado, assim, sabe? Ah, Meio Josh verdade. Gidey. Verdade. E era isso, né? Gibas, o apoio mecenas vai ser o Adam Silva, né? Então, esse É aí verdade, tá pô. garantido. Nem apareceu o Adam Silver aqui. Um salve aí pra todos os Adams que escutam o Café Belgrado, né? Forte abraço, meus amigos.